Vamos apresentar agora o trabalho sobre o webjornalismo em Alagoas SNH1. Os participantes da equipe são Vitor Farias, Bárbara Guimarães, Fabiana Maciel e Jamerson Lima. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta para o nosso entrevistado, pode mandar para o chat, que a Bárbara está aqui, e no final a gente vai fazer a pergunta ao Gilson e ele já nos responder. Vamos lá. No Brasil, o webjornalismo ele surgiu na década de 90, a partir da publicação feita pelo Jornal no Brasil, sendo pioneiro nos jornais nacionais. Depois disso, jornais como a Folha de São Paulo e o Estadão passaram a disponibilizar as suas versões digitais de suas publicações. Antes, nós tínhamos o webjornalismo como apenas um complemento para o jornalismo. Hoje, ele está se tornando o foco principal dos veículos de imprensa. Com sua plataforma online, esse meio ele vem a necessitar de fotos, de tabelas, de vídeos, para garantir a maior interatividade entre o seu público. Uma outra característica muito interessante no webjornalismo é a participação do leitor, que a partir disso ele começa a participar e dar sua opinião. Para falar um pouco sobre essa questão do webjornalismo aqui em Alagoas, nós trouxemos o diretor-geral do TNH1, o editor-chefe, do TNH1, Gilson Monteiro, que é formado pela Universidade Federal de Alagoas. Há 10 anos ele está no mercado de trabalho e já atuou no comando dos sites Gazeta Web mais Alagoas. E há 1 ano e meio trabalha como editor-geral no site TNH1. Gilson, a gente quer saber de você e pede que você se apresente para o pessoal que está acompanhando e para falar um pouco sobre a sua trajetória no webjornalismo, um pouco da sua profissão e diante do cenário vivido no TNH1, como você pode ver o webjornalismo aqui no mercado alagoano. Ok, boa tarde a todos. Só uma apresentação rápida. Eu comecei há 10 anos, comecei no jornal impresso, na verdade, eu venho do impresso, que aí, como o mercado ampliou para a web, para resumir meu currículo em web, basicamente foi um site do O Jornal, o falecido O Jornal, que era um impresso e tinha um portal, que depois mudou de nome de Jornal Web para mais.al. Depois eu tive uma passagem pela Gazeta Web. Na verdade, eu não comandei a Gazeta Web, eu fui só editor e repórter lá. Em seguida, em termos de web, eu também fui coordenador da Secretaria de Comunicação de Maceió, que também mexia com web. Outras assessorias de imprensa, como o OAB também, que eu fiz, também possuíam sites. E há 1 ano e meio eu recebi o convite para o TNH1. O mercado, há mais ou menos uma década, né, que começou a se estabelecer. Primeiro, a Gazeta Web foi criado que era apenas um reprodutor do conteúdo do jornal Gazeta Impresso. Depois, a primeira agência mesmo de notícia a produzir, que tinha uma redação que não era vinculada a nenhum outro veículo, foi o Alagoas 24 Horas. E aí começou a surgir alguns sites. O mercado, eu não considero pequeno, não. Para o nosso universo de profissionais e de internauta, considerando que Alagoas ainda tem muita exclusão digital, eu acho que nós estamos, claro que pode ampliar, precisa, mas é razoável. Temos sites que tentam ter um padrão legal, seguem padrões nacionais, e eu acho que no momento precisa se crescer sim, para ter mais mercado, para nós jornalistas, para vocês que estão na universidade saindo aí, mas eu acho que cobre razoavelmente bem os fatos aqui de Alagoas. Gilson, você veio do impresso, né? Você falou aí. Você sentiu algum impacto nessa mudança quando saiu do impresso para o... Totalmente. Tanto como profissional, o jeito de fazer é muito diferente. Você tem o tempo contra você o tempo todo, é muito mais. Você tem ritmo de impresso ou de TV. Isso no site você se surpreende. Você mesmo com a experiência que eu tinha no impresso, quando eu fui para o web, eu me assustei com a velocidade. Do ponto de vista de mercado, é parecido, porque salários e outras questões são semelhantes, plantões, isso não muda muito.
mas assim, o jeito de escrever, inclusive mudou muito a minha cabeça, eu valorizava demais o impresso. Ainda gosto e acho que precisa se refazer para continuar, mas assim, você ganha esse vício da instantaneidade, que é muito diferente, você fica sem paciência com o impresso. Eu tive a experiência de estar nos dois ao mesmo tempo. De manhã eu fazia impresso e à tarde eu fazia web. E assim, era drasticamente. Eu cansava de me adiantar, tudo que eu fazia pela manhã já estava no impresso, e a gente fica com aquela sensação de déjà vu, né? Vai falar amanhã o que todo mundo já está sabendo. Pelo menos é esse o estilo até agora do nosso impresso. Quando o leitor participa do web, levando uma foto, levando um texto, um acontecimento, isso colabora, é interessante para o web jornalismo, isso colabora ou, como você falou, uma mão de obra barata, tem essa polêmica. Eu acho que é o seguinte, existem dois tipos de participação do internauta. A opinião, que é apenas concordando ou discordando do que é colocado, sobretudo nas redes sociais. E tem essa outra questão da participação enviando material. Eu acho que, eu não concordo com a tese de mão de obra barata. Eu acho que com as novas tecnologias, a população deixou de ser só receptor de informação, ele é também produtor. E é inevitável, não adianta essa questão de ficar confuso se vale ou não. A informação que vem é válida, porém, como qualquer informação que chega para a gente, seja pelo internauta, seja por alguém da família, seja por outro jornalista, ela tem que ter apuração. Tendo apuração, eu mesmo não tenho nenhum problema em dar uma foto na manchete que venha de um leitor. Recentemente a gente deu, que foi a foto da mancha lá da Jatiuca, no mar. Tem alguns jornalistas que têm pudor, não, mas não foi feito por um jornalista. Eu valorizo a informação. Eu quero que o internauta que acessa o TNH veja aquela foto. Se ela é válida, se ela é verídica, corresponde ao fato e vale a pena mostrar, eu não vejo nenhum problema. Então, assim, eu conto, respeito e considero demais o que vem do internauta. Assim, seja foto, informação, claro, com apuração redobrada, porque vai ter ali muita desinformação, às vezes apenas uma dúvida e a pessoa já faz em tom de denúncia. Mas, assim, eu acho válido, não acho que é mão de obra barata, até porque se a pessoa quiser, a gente não tem o hábito, mas algumas pessoas, alguns veículos compram uma foto, por exemplo, os nacionais fazem isso. Cabe a pessoa querer ceder ou não, né? Bom, pessoal, lembrando que nós estamos ao vivo aqui com o Gilson Monteiro, que ele é diretor-geral. Editor-geral do TNH1. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, o momento é esse, para aproveitarmos o profissional que está atuando no mercado de trabalho. É muito importante para a gente, estudante, poder tirar essas dúvidas, já que estamos a um passo no mercado de trabalho, muitos já estão no mercado de trabalho. Então, esse é o momento de participarmos e sugar dele o máximo que pudermos para poder justamente já estarmos, ou no mínimo, preparados no mercado de trabalho. Bom, Gilson, aproveitando esse gancho da questão das mídias, da interação do público, nós temos o webjornalismo como uma consequência das convergências das mídias, né? Onde há essa interação do impresso, essa interação dos vídeos, a participação do leitor. E, diante de todo esse cenário, como é que vocês, no TNH1, vêm trabalhando isso para justamente agregar e fazer com que o público possa cada vez mais participar das matérias que vocês publicam e que eles possam realmente contribuir e vir a agregar conhecimentos diante do fato acontecido? Olha só, é interessante porque lá no TNH, e o Vitor que trabalha comigo lá sabe disso, a gente tenta sempre trazer um internauta. Assim, desde que eu entrei na web, eu sempre leio muita coisa. Não me perguntem autores porque nunca são brasileiros, né? Mas tem muita coisa traduzida e eu leio. E assim, a gente, principalmente para mim que vídeo impresso, eu tenho alguns conceitos um tanto conservadores ainda que eu sempre me policio. Então, assim,
para a gente dar esse espaço de interatividade, porque assim, interatividade é tudo na web, né? Inclusive essa nossa conversa. Então, assim, por exemplo, a gente não só presta atenção seja ao inbox que chega na fanpage do TNH, a gente responde, se for matéria, a gente checa, se a checagem não resultar em matéria, a gente dá um retorno. Isso é uma característica. A outra é que, recentemente, eu criei uma matéria que geralmente é veiculada no final de semana, que como é a metodologia. No início da semana, eu jogo o tema no Facebook, aviso que aquela matéria é para as pessoas opinarem e que as opiniões vão ser usadas em nossa matéria no final de semana. Geralmente temas polêmicos e que tem tido um grande retorno. Então, ou seja, a matéria é uma matéria comum. Ela é checada. A primeira parte, o repórter checa se é um tema redução da maioridade penal, um exemplo. Ele checa como uma matéria normal. Houve direitos humanos, houve todos os atores ali envolvidos. Porém, na segunda parte da matéria, entra uma arte com a opinião do internauta, e aí eu seleciono alguns comentários, coloco na matéria como está no Facebook, eu não faço correções gramaticais, por exemplo, mas eu aviso, e eu seleciono alguns e coloco o link para a nossa fanpage para quem quiser ler todos os comentários. Então, realmente eu tento avançar nisso, nessa participação. As opiniões a gente dá uma olhadinha, seja para moderar os comentários, porque algumas pessoas usam palavras de baixo calão, ou seja para ouvir uma observação, de repente a pessoa, o internauta opina, a gente dá uma matéria e ele tem uma informação que a gente não teve sobre aquele assunto. A gente pega e vai atrás. Então, assim, a questão de interatividade eu vejo muito, eu já inseri em matérias, e o que é de sugestão, eu olho os sites nacionais para ver como é que eu faço para aumentar isso aí. Então, assim, a gente sempre está avançando nessa interatividade. Bom, Gilson, a gente recebeu uma pergunta do aluno Nelson, e ele quer saber sobre a valorização dos jornalistas aqui no estado de Alagoas, principalmente com relação ao repasse financeiro. Sim. Bom, primeiro, acho que ninguém nunca é contente com salários, né? Eu não tenho precisamente uma escala aí de uma tabela de salários. Eu sei que tem estados que se paga menos. Se Alagoas, o piso é o que hoje? Eu creio que é um 2.800, né? Acho que é isso, tá nisso. E aí acho que Pernambuco paga menos, e claro que tem outros que pagam mais. Então, assim, estamos numa média, é um ponto positivo. Agora, existe sempre, como toda categoria, todo ano tem a discussão da database. Esse ano, a gente está aí agora, inclusive, com a luta, tem essa crise aí que está complicando tudo, aí tem sempre uma luta pelo reajuste acima da inflação. Temos o sindicato, que é uma instância aí de luta. Eu vejo, é uma opinião minha, que falta um pouco de corporativismo no jornalista, né? Eu acho que falta um pouco disso para avançar mais nisso. Valorização dentro como profissional, tirando a parte de salário, eu acho que aí eu já trabalhei em vários veículos, varia de empresa para empresa, é muito complexo você falar de uma forma geral, assim. Tem empresa que tem um cuidado maior, tem outra que já deixa um pouco mais solto, você tem que estar exigindo, e aí entra os direitos trabalhistas, é uma discussão bem ampla que eu acho que só tratando de cada empresa, né? Mas assim, eu acho que valorizar também entra tudo aí, seja a qualidade de vida dentro das redações, seja prêmios melhores, né? Acho que as premiações tem várias aí, e às vezes o profissional consegue alguma coisa a mais, tanto de valorização profissional como financeira, mas assim, varia muito essa valorização de veículo para veículo. Bom, a pergunta é da aluna Bruna. Ela quer saber
Visto que o webjornalismo é valorizado a rapidez das notícias, como o jornalista dessa área faz para apurar o material em tempo hábil? É uma loucura, né? Eu costumo dizer que jornalista diz que mata um leão por dia. Eu acho que a web nós somos a selva, né, Vitor? Vitor vê isso diariamente. A gente é a própria selva. É assim, a gente existe uma agilidade que é semelhante a como sempre foi, seja no impresso, na TV, pegar a informação e correr atrás. O que é que muda no web? O modus operandi, né? Eu acho que eu nem estou olhando para a câmera, né? Agora que eu me lembrei da câmera. O modus operandi que é diferente, né? A gente tem aquela coisa de uma pessoa está na base, a outra está na rua. Então, assim, a agilidade é primordial, a gente sabe disso, mas pelo menos lá a gente tenta um cuidado para assim, apurar ao máximo, mesmo perdendo tempo, mesmo colocando a matéria um pouco depois, levando um furo, porque realmente agora mesmo à tarde a gente recebeu uma informação de que um idoso tinha morrido de frio ao cair num barranco. A gente soube disso, teve um site que deu, mas a gente evitou dar, porque depois não se confirmou, né? Então, assim, é cansativo, ele é mais cansativo do que a TV, é mais cansativo do que impresso. Realmente, acho que é um agravante para a gente. É mais estressante, isso é fato. Mas, assim, a prática diária é correr atrás, os mesmos métodos de ligar para a polícia, tentar agilizar, mas aí entra aquele componente da ajuda da interação com os internautas. Bom, Gilson, muito obrigada pela sua participação. A todos que estão presentes também nesse momento ao vivo, obrigada também. Lembrando que o Gilson se encontra em União dos Palmares e se dispôs a estar conosco nesse momento para justamente participar dessa conversa e dessa transmissão de conhecimento, esse compartilhamento de conhecimento. Obrigada a todos e uma boa tarde.